Boa tarde, vamos acertando aqui. Posicionamento, boa tarde a todos. Vamos ver aqui, acertando aqui o posicionamento. Vamos poder começar uma nova live aqui com os amigos. Amigos aqui do ENAF, muito boa tarde a todos aí. Tudo bem com vocês, meus amigos? Boa tarde, professor Paulino. Boa tarde aí, professor Diogo, todos os amigos, todos os profissionais que estão entrando aqui. Muito boa tarde aí, sejam muito bem-vindos aí para uma nova live aqui. Meu nome é Newton Nunes, hoje vamos falar sobre hipertrofia, treinamento físico, condicionamento, muitos assuntos bacanas, interessantes aí, com grande utilidade. Professor Newton Nunes e professor doutor Tiago Volpe Braz. Vamos falar sobre condicionamento, treinamento físico, hipertrofia, métodos de hipertrofia, métodos de condicionamento. Sejam muito bem-vindos aí, acertando aqui a nossa posição. Tudo bem com vocês, meus amigos? Tá vendo aqui a Carolina, tudo bem? Tranquilo? Meu nome é Newton Nunes também, vamos estar agora pelo ENAF aqui numa live aqui, muito importante aí. Boa tarde, boa noite aí, Carol, tudo bem, Carolina? Tudo bem? Participem aqui da nossa live de hoje aqui, eu, professor Newton Nunes e professor doutor Tiago Volpe Braz também aqui para participar com a gente aqui hoje sobre hipertrofia muscular. Então vamos comentar hoje vários assuntos importantes aí da avaliação e da prescrição do treinamento físico, treinamento resistido. Você pratica musculação, como é que está o seu treinamento, seus métodos de treinamento? Vamos ver aqui, professor doutor Tiago Volpe Braz também vão participar com a gente aqui. Vamos ver aqui, fazendo uma transmissão. Estamos aqui para participar novamente aí. Cadê o professor? Aí, agora sim, meu amigo, mais uma vez aqui, vamos bater todos os recordes de lives aí. Já estamos entrando no Guinness, meus amigos. Aqui, olha que honra, que felicidade a nossa, né, poder estar de novo aqui com o professor doutor Tiago Volpe Braz, aqui já com mais uma live aqui sensacional. Vamos bater todos os recordes aqui, inclusive pelo ENAF também. Boa tarde, professor Tiago, tudo bem? Está me ouvindo bem, visualizando bem? E eu não estou te ouvindo? Como é que está o som? Tem som? Deixa eu ver. Não estou. Cadê o som aqui do professor Tiago? Cadê aqui o som? Professor Tiago, cadê o som do professor Tiago aqui? Será que ele saiu? Ele vai voltar novamente aqui. Vamos acertar aqui o posicionamento para participar aqui hoje sobre hipertrofia muscular, métodos de treinamento, como hipertrofiar. Professor Tiago, acho que se desconectou aí. Por favor, aí, se puder reconectar, nós não estávamos ouvindo aí, sem som. Hoje vamos falar sobre métodos de avaliação, de prescrição do treinamento físico, hipertrofia muscular, condicionamento, emagrecimento, muitos assuntos legais, importantes e úteis aí para a gente poder comentar. O professor Tiago Volpe Braz vai participar hoje aí com a gente aqui também. Meu nome é Newton Nunes, tem o meu Instagram também, que é o @NunesNewton. Já estão convidados lá para o @NunesNewton, que é o meu Instagram. Hoje eu agradeço aqui o ENAF, ao professor Paulino também, o convite. Cadê o professor aqui? Tiago Volpe Braz, cadê aqui? Aqui. Para poder participar. Professor Tiago Volpe Braz, cadê? Fala, professor, está escutando agora? Sim, estamos conectados, agora sim. Muito obrigado, professor Tiago. Mais uma vez, boa tarde aí a todos que vão participar da nossa live aqui também. É sempre uma grande honra, uma grande satisfação estar com o professor Tiago, né? Uma grande pessoa, um grande amigo, um excelente profissional, né? Também depois acesse lá o Instagram também, né? @Tiago Volpe Braz. Também muito conteúdo de qualidade, muitos cursos, muitas videoaulas, muitos artigos, sempre as lives, né? E cursos que o professor Tiago produz, sempre de alta qualidade, com grande conteúdo, sempre com grandes artigos científicos, sempre atualizado.
Então vale a pena acessar também o Instagram do @Thiago Volpe Braz. Mais uma vez, boa tarde, meu amigo professor Thiago. Tudo bem com você? Tudo bem, Newton? Como vai? Faz tempo aí que a gente não se fala, né? Tempo assim, tem uns 10 dias, né, professor? A gente estava numa intensidade alta aí com lives também, com conteúdos em conjunto. Para mim é um prazer estar com você aí e o prazer também estar participando aí junto com o pessoal da ENAF aí na construção do conhecimento aí para todos, né? A gente vai falar bastante hoje sobre hipertrofia, né, professor? É isso? Sim, é isso. Um excelente conteúdo também. Eu sempre, para variar, estou com um livro aqui do professor doutor Thiago Volpe Braz. Já li 2 vezes, fico relendo vários tópicos muito importantes também. Recomendo para todos também acessarem. Já tem um livro impresso em PDF também para vocês acessarem. Tem muito conteúdo, inclusive um dos livros mais importantes que eu estou lendo, relendo, já li 2 vezes inteiro. Parabéns, professor Thiago. Um livro excelente, que também vai falar sobre, né, as variáveis do treinamento resistido, né, os mecanismos, principalmente nos primeiros capítulos, né, da hipertrofia muscular, as vias de sinalização, quais são os estímulos que você tem que promover, né, no organismo da pessoa para ter realmente essa síntese proteica, essa ativação, essa sinalização dessas vias, ribossomo, RNA mensageiro, transportador, enfim, é o que a gente vai comentar aqui. Mas, por gentileza, professor Thiago, duvido que alguém não conheça o professor Thiago, mas só agora nesse início, se apresente, se for possível, de uma maneira resumida, né, assim, objetiva, assim, para você se apresentar, para quem não te conhece, que eu duvido, e a gente poder comentar de vários assuntos importantes, né, inclusive do seu livro, que é a base também aí da nossa live de hoje aqui, por favor, né? Maravilha, professor. Newton, você quer fixar o comentário aí para o pessoal já ir fazendo as perguntas? Fisiologia da hipertrofia muscular, professor? E aí Isso, boa questão. E aí, Professor Thiago, vou me apresentando. Como eu vou fixar os comentários? Eu nunca fixei, acho bacana. Como é que eu poderia fixar? Essa seria a primeira vez. Eu vejo nossos amigos fixando, né? Como é que eu poderia fixar? Qual é o comando que eu tenho que realizar aqui pelo Instagram do ENAF, por favor? Ou você consegue fixar, não? Eu não é só quem abre a live mesmo, no caso aí você pelo perfil do ENAF, tá? Escreve no comentário fisiologia da hipertrofia muscular. Aí depois você vai clicar em cima, Newton, e segurar, né, 2 a 3 segundos, vai aparecer lá a opção fixar comentário. Ok. Vou ver aqui, fisiologia da hipertrofia muscular. Enquanto isso, vamos apresentando para eles, professor. Primeiro, dar as boas-vindas para todos aí. Eu sou o professor, para quem não me conhece, né, professor Thiago Volpe Braz. Eu fiz doutorado em Ciências do Movimento aqui pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Terminei meu pós-doutorado agora, né? Tem 2 meses aqui na mesma instituição. A gente participa de um grupo de pesquisa aqui em Piracicaba, dentro do programa de pós aí, de mestrado e doutorado, junto com o professor Charles Ricardo Lopes. A gente tem vários alunos aqui também. Até no final a gente vai abrir isso, a possibilidade aí de convidar todos também, né? Quando terminar esse período que nós estamos vivendo aí, de fazer a participação com a gente. Sou docente universitário também, né, professor? Trabalho aqui no município de Americana e região. A gente coordena um projeto aí de prescrição de treinamento voltado à saúde. A gente vai poder conversar bastante sobre isso hoje também, né? Assim como você tem experiência aí no INCOR, em São Paulo, a gente tem uma relação direta aqui com a Secretaria de Saúde americana. Então, mas assim, né, Nilton, a gente fala sempre da nossa área, né? Eu venho da área do alto rendimento aí na educação física, já trabalhei com atletas também, e durante uns 8 a 10 anos aí como preparador físico em esportes individuais e coletivos. Então, a gente hoje, quando a gente fala de treinamento aí, assim, eu sempre brinco com o pessoal que a gente consegue aí dar vários exemplos e conversar sobre várias situações. Então, basicamente é isso, professor. O brilhante, faz 2 meses, então, parabéns aí, recente, então, sucesso, hein? Mais uma vitória aí na sua carreira, parabéns aí. Vamos começar a gerar um pouquinho de conteúdo para eles? Fique atento aí, pessoal. Hoje a gente está com bastante... Professor Thiago, deixa eu comentar. Eu já escrevi, e o que eu tenho que fazer mesmo agora? Pressionar isso durante 3 segundos para marcar? Isso, volta no seu comentário lá, ou clica em cima dele, dá um clique em cima, vai aparecer ativar comentário aí.
Eu escrevi, tá publicar, mas se eu clicar publicar vai aparecer como comentários também, né? Você tem que publicar como comentário, tá? Isso, aí vai aparecer, mas aí vai começar a subir na tela. O que eu faço para não Você tem que subir? achar o comentário que você escreveu lá e clicar em cima desse comentário. Ah, ok. Cliquei. O pessoal, isso, já deu certo aqui, ó. Deu certo, já Já, apareceu. mas já vai ficar, será? Aí você tem que clicar em cima aqui do ENAF oficial agora, Fisiologia da Hipertrofia Muscular, e fixar, professor. Vai comentário. Isso. Ficou, aprendi mais uma, hein? Aí. Excelente. Excelente, muito obrigado, professor Tiago. Além de conteúdo científico e acadêmico, também TI, né? Essa parte de informática, enfim, dessa modernidade aí. E eu estou sempre aprendendo muito com os amigos aqui. Muito obrigado, foi excelente aí. E as nossas lives, professor, como sempre, são bem-humoradas, né? A gente sempre está. Bem-humorados, com conteúdo, com dinamismo, com muitas ferramentas, e espero que também tenha auxiliado e ensinado também os profissionais que estão participando. Muitos devem saber, mas também alguns não deveriam saber, provavelmente. Então, aprenderam mais uma, que eu achei sempre bacana dos nossos amigos, deixar o comentário fixado aí, interessante. Né? Mas é isso. Então, professor Tiago, parabéns mais uma vez pelo seu currículo, pela sua experiência profissional, acadêmica. Professor Charles Lopes também, nosso grande amigo também, com cursos aí no site do ENAF também. Né? Essa semana, professor Tiago, já vai começar os conteúdos. Mas deixa eu só comentar, para quem participar da live, vai ter uma surpresa, hein? Vai ter uma surpresa hoje também à tarde, hoje de manhã também, até agora à tarde, estava conversando com o pessoal do ENAF, o professor Diogo. Para quem ficar na nossa live, no final vai ter uma surpresa de já um pré-lançamento, um lançamento essa semana, mas eu não vou falar qual é o produto sensacional do ENAF, hein? Com toda a modéstia aí, fazer um suspense, mais adiante eu comento, que tem tudo a ver com essa live e sobre hipertrofia muscular. Mas, por favor, professor Tiago, pode começar aí para a gente poder iniciar com muito conteúdo aí, por favor. Olha que legal. Então vai ter surpresa pro pessoal hoje no final da live? Para quem ficar, vamos fazer um suspense aqui. Hoje tem surpresa para essa semana, o lançamento, mais 3 pontinhos, reticências aí. Para quem ficar mais adiante vai saber qual vai ser essa surpresa, hein? Tudo bem? Lembrando que para os cursos do ENAF tem um cupom de desconto que é o Live ENAF 2020, esse é o cupom de desconto para os cursos à distância lá no site do ENAF. Mas a surpresa eu vou falar mais adiante. Por favor, professor Thiago. Maravilha, professor. Então vou fazer algumas aberturas e assim, né? O que eu combinei com o Newton também, pessoal. No final vocês podem ir fazendo as perguntas de vocês. No final a gente vai escolher 2 perguntas cada uma, 2 perguntas cada um para poder responder para vocês. Então participem mesmo aí, porque às vezes a gente pega algum comentário aí de vocês que estão assistindo e procura aprofundar na experiência prática que vocês têm também. Então dentro daquilo que a gente vai estar comentando, algum comentário que vocês fizerem aí nesse sentido, a gente já consegue comentar também aqui na sequência, ok? Então assim, professor, a gente vai falar sobre a ideia da fisiologia da hipertrofia muscular, né? Então, quando a gente fala em hipertrofia muscular, é uma temática, principalmente para quem prescreve treinamento, uma das temáticas mais estudadas aí que a gente tem na área da educação física, né? Na área da saúde como um todo, né, professor? A gente dá aula também para fisioterapeutas aí, você, né, para médicos, cardiologistas também. E o processo de hipertrofia e o processo de atrofia muscular são processos muito estudados. E quando a gente fala da ideia da fisiologia da hipertrofia muscular, cada vez mais, né? Cada vez mais estudos aparecem dialogando com essa ideia de aumento, né, da área de secção transversa do tecido muscular, que é a hipertrofia. E cada vez mais a gente tem novas evidências na literatura e novidades aparecendo para poder potencializar isso, né? Achar meios aí com o treinamento, com a manipulação das variáveis de treinamento, com a manipulação de outras variáveis que não fazem parte diretamente aí das sessões de treinamento em si. Por exemplo, né, professor, hoje se estuda muito a questão do sono para favorecer a hipertrofia. Tem vários detalhes que você tem que prestar atenção para poder promover isso para o seu aluno. Mas basicamente assim, a hipertrofia muscular é um processo assim, é o seu conceito morfológico de aumento da área de secção transversa do tecido muscular. Basicamente é isso. Potencializar a hipertrofia pela via mecânica, que é a própria contração muscular. Então,
Por isso que o treinamento, os exercícios realizados na musculação têm um poder altíssimo aí para promover a hipertrofia muscular, por causa da contração muscular em si. Essa contração ela pode ser isométrica, ela pode ser uma contração excêntrica, ela pode ser uma contração concêntrica, né? Depois eu vou comentar um pouco com o pessoal sobre isso, até novas evidências. A gente estava discutindo essa semana, o professor me manda sempre artigos aí, a gente está lendo também, eu e o Milton, a gente está sempre trocando novas evidências, né? A partir do que aparece na literatura. Mas, por exemplo, poucas pessoas dominam, né? O fato, assim, de você priorizar uma das ações musculares durante o treinamento na musculação, isso vai potencializar a hipertrofia de diferentes formas. E hoje a gente divide a hipertrofia muscular também, basicamente em duas situações principais, viu, professor? Que é o que eu gostaria de fechar e passar a bola para você também. Isso é um conhecimento legal aí, pessoal. Para quem estiver anotando, né, pega a caneta, a gente vai gerar bastante conteúdo aí nesses próximos 30, 40 minutos aí de aula mesmo, né? O contato com o professor Newton é uma aula online gratuita aí para vocês. Então, essa ideia de hipertrofia muscular em série e hipertrofia muscular em paralelo. Né? Hipertrofia muscular é um processo só, aumento da área de secção transversa. Mas hoje a gente sabe, né, essa divisão entre a hipertrofia muscular em série e a hipertrofia muscular em paralelo, ela apresenta uma especificidade maior aí com as variáveis do treinamento. Então, o que seria isso, professor? E aí, esse conhecimento para o pessoal aí. A hipertrofia muscular em série é uma adição em série do sarcômero, que é a unidade muscular, que é a unidade mais básica do músculo, né, o sarcômero. Então, imagina assim, né? O sarcômero é o meu dedo aqui. Então, você tem a adição desse sarcômero sequencialmente. Então, hipertrofia em série. Ou seja, você aumenta o comprimento do fascículo do músculo. Então, é como se você aumentasse o comprimento daquele músculo mesmo pela essa adição da hipertrofia em série. Diferente da hipertrofia em paralelo, que na verdade é o mesmo exemplo, né? Você tem esse sarcômero aqui, tem esse outro sarcômero. A hipertrofia em paralelo seria a adição de um sarcômero em cima do outro, e assim por diante. Então você tende a ganhar volume muscular. Diferente da outra hipertrofia que é em série, que na verdade é uma hipertrofia mais segmentada, né? Mais seriada. Você vai ganhar, por exemplo, aumento da amplitude de movimento com essa ideia da hipertrofia em série. Então é importante, pessoal, a partir de agora, essa teoria aí, esses estudos mais recentes vêm de 4, 5 anos atrás, nós conseguimos começar a diferenciar essa ideia da hipertrofia nas duas situações. Então você tem a ideia da hipertrofia não uniforme do tecido muscular conforme a variação dos exercícios. E aí saber diferenciar essa hipertrofia em série e em paralelo, porque dependendo do tipo de exercício ali vai gerar mais um tipo de hipertrofia, né? E aí isso faz total sentido para os estudos mais recentes. Para passar a bola para você, Newton, um exemplo disso é o seguinte, né? Eu sei que você gosta de falar bastante também das variáveis hemodinâmicas aí, voltadas ao treinamento de força, né? A ideia da ação excêntrica em si, né? A fase excêntrica do movimento, ela é importante para gerar essa hipertrofia em série. E teoricamente ali você tem uma descarga hemodinâmica menor do que a ação concêntrica também. Então, alguns estudos recentes têm mostrado a importância de se enfatizar a ação excêntrica, mesmo para alguns grupos de risco, porque não gera tanta acidose muscular como a ação concêntrica. Lógico que você quase sempre vai ter as duas no movimento ali, né? A concêntrica e a excêntrica. Mas à medida que você enfatiza a ação excêntrica também, isso em baixa velocidade, né? Não pode ser em alta velocidade, teoricamente a acidose muscular é menor ali, e principalmente para as primeiras semanas, isso pode ser um fator importante no sentido de evitar alguns transtornos aí cardiovasculares e de ordem de controle do exercício. Então eu sei que você trabalha bastante com isso aí, né, professor? Perfeito, professor Tiago, brilhante, muito conteúdo, meus amigos, né? Então, olha, muito didático, muito calmo, muito esclarecedor, a gente vai aprendendo muito. Você já sabia desse conteúdo, meus amigos? Série, paralelo, como é que é a história dos sarcômeros, como é que eles vão acontecendo no processo da hipertrofia? Você sabia de tudo isso?
Pois é, então aproveite as lives, aproveite o Instagram do professor Tiago Volpe Braz também, é muito conteúdo, e os cursos aos sábados também, que sempre tem no Linktree do Instagram dele. Aproveite todo esse conteúdo de qualidade. E só o professor Tiago para realmente mobilizar todos os nossos amigos. Um abraço ao professor Jorge Kovacs também, nosso, né, um excelente profissional, mora lá no meu bairro também. Professor Silmar, grandes amigos, grandes professores, que só o professor Tiago realmente, né, para mobilizar tantos, né, nomes importantes aí, amigos e da área acadêmica, científica e profissional numa live. E vamos complementar. E essa live também eu tinha preparado, segundo aqui o livro do professor Tiago, alguns tópicos também para nortear a nossa live aqui também. Mas já complementando, realmente, a fase excêntrica do movimento, né, interessante, a literatura tem mostrado que tem propiciado, né, um processo de hipertrofia muscular, muitas vezes até numa magnitude, né, um fenômeno maior do que a própria fase concêntrica. E o professor Tiago também comentou, muitas vezes um desgaste hemodinâmico, cardiovascular, respiratório e metabólico menor, principalmente para populações especiais, é um aspecto importante. E muitas vezes essas pessoas, né, os cardiopatas, hipertensos, obesos e diabéticos, já têm disfunções e alterações nos mecanismos dos quimiorreceptores, são os nossos sensores químicos na aorta e na carótida. Então, se você conseguir realizar um treinamento físico com essa população, com um desgaste menor, com uma produção menor desse lixo metabólico, desses metabólicos, dos íons H+, até do nível de ácido lático, melhor ainda, que no caso, quando vai para o sangue, é o lactato. Então, isso é bem melhor, você minimizar, né, esse desgaste e, ao mesmo tempo, proporcionando um fenômeno numa magnitude maior, muito bem observado. Então, poder trabalhar muito bem nessa fase excêntrica. E lembrando que todo o movimento no resistido, no caso hoje aqui da hipertrofia, sempre realizar a expiração na fase concêntrica do movimento. Isso também vai auxiliar uma sobrecarga, né, cardiovascular, intrapulmonar menor. Então, toda vez que você realiza a fase concêntrica, na maior parte dos exercícios, recomenda-se você realizar a expiração, porque já está vencendo a resistência. Se você inspirar, não convém. Então, melhor você expirar. Flexão do tronco à frente no abdominal, flexão do cotovelo na rosca direta, enfim. Né? No supino você vai realizar a extensão dos cotovelos, então você expira nessa fase que você está vencendo a resistência. É uma outra ótima recomendação também. E dando sequência aqui com tanto conteúdo e aproveitando aqui um certo roteirinho, o professor Tiago, aproveitando o seu livro com conteúdo de alta qualidade, você comenta aqui no processo da hipertrofia muscular, com relação aos motoneurônios, né? Então você vai falando do treinamento agonista e antagonista, e essa modificação que vai acontecendo nos motoneurônios, no sistema muscular, os órgãos tendinosos de Golgi, né, que as pessoas comentam também, e poderia comentar também, pessoal, estou seguindo aqui o roteirinho do professor Tiago, aqui, que tem a ver hoje com o assunto de hipertrofia. Eu poderia, assim, professor Tiago, assim, comentar, assim, órgãos tendinosos de Golgi, agonista e antagonista, que é um método de treinamento que eu gosto muito, e qual a influência desses métodos de treinamento nos motoneurônios, nas unidades motoras, e também, olha, para você, olha quanto conteúdo também, essa história do aeróbio ser a gordura mais, né, visceral, e que no caso do treinamento de força, ser a gordura mais, assim, intramuscular, e aí que sim, como você tem unidade motora, os axônios, a bainha de mielina, e conforme a pessoa vai envelhecendo, tem um processo degenerativo. E se ele for obeso, a gordura é isolante. Então, como é que fica esse envio do córtex motor para essas unidades motoras, sendo que ele já vai envelhecendo e é obeso, e a gordura vai isolar essa condução elétrica, dificultando o processo aí nessa velocidade de condução, na contração muscular. Então, olha quantos aspectos interessantes. O que você acha para poder explicar para a gente aqui, nos ensinar quais são essas relações que você escreve muito bem aqui no seu livro, para ter também agora, para a gente poder dar sequência. Olha quantos assuntos legais e importantes estão por escrito aqui, meus amigos. Eu gostaria agora, por gentileza, que o professor Tiago nos ensinasse aqui, olha, todos esses aspectos, pelo menos por gentileza, que ele pudesse, de uma maneira, como sempre, brilhante, nos ensinar. Por favor, professor Tiago. Estou seguindo o seu roteirinho aqui, seu livro, hein? Maravilha, professor. Para quem tiver interesse, pessoal, já vou falar então, só entrar em contato direct comigo, né? Que a gente está com alguns exemplares dessa obra aí, a gente pode disponibilizar para vocês, tá ok? Então, assim, o professor Newton, ele tocou em vários pontos, né? Assim, em relação à hipertrofia muscular,
é muito importante, né, pessoal? A gente sempre está comentando sobre isso. Um dos pontos iniciais é o seguinte: a gente aproveita muito essa questão das adaptações neurais, né? O professor citou várias aí, a gente pode comentar algumas aí como exemplo para eles também, Nilton. Mas a ideia da adaptação neural, ela tem uma relação direta com a hipertrofia. Em que sentido, né? São adaptações aí que se combinam muito, porque é o que a gente fala. Se você consegue ter alguns ajustes neurais, adaptações neurais, por exemplo, né? Você citou a questão da musculatura agonista e antagonista. A gente aumenta a produção de força no movimento, por isso que você gosta desse método, viu, professor? Eu adoro ele também. A gente começa a aumentar a produção de força em qualquer movimento, pensa lá no supino, no agachamento, no afundo, em qualquer exercício da musculação mono e multiarticular. Uma das primeiras situações a acontecerem é o seguinte, ó, a produção de força, ela depende da ativação da musculatura agonista. Ela depende da ativação da musculatura agonista. Então, pensa comigo, você está fazendo uma flexão de cotovelo, uma rosca, né? Onde o bíceps é o músculo, tem mais, né? Mas, assim, um dos músculos agonistas é o bíceps braquial e a musculatura antagonista ali, contrária ao movimento, é o tríceps braquial. Então, por que você não produz muita força no início? A volta agora da quarentena vai acontecer muito isso, professor. Essa ideia do método agonista-antagonista aí vai ser excelente para essa volta aí. Então, o que acontece nesse cenário? Para você gerar força no bíceps braquial, a musculatura antagonista, que é o tríceps braquial, ela precisa relaxar. E o que acontece no início do treinamento? Você tem uma coativação dessa musculatura antagonista muito forte. Então, o que a gente chama, às vezes, na prática aí, de sistema de frenagem da musculatura antagonista em relação à agonista. Você só não produz força em alto padrão no músculo agonista porque o antagonista meio que freia o movimento ali, ele é coativado. Então imagina comigo, se você contrair bíceps e tríceps ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Né? Você pode até fazer em casa aí esse exemplo, se você quiser, ó, faz uma isometria para bíceps e para tríceps aí. Tenta contrair o bíceps e o tríceps ao mesmo tempo. O máximo que você vai conseguir é uma isometria. Né? E aí, o que acontece? Para o músculo contrair, que é a musculatura agonista, o neural na musculatura antagonista. Né? Isso acontece muito rapidamente. Para 3, 4 semanas, você já tem um aumento desse potencial de ação para a musculatura agonista e você tem uma redução desse potencial de ação que é gerado lá pelo sistema nervoso central para a musculatura antagonista. Então, por isso que você melhora muito a força em 4, 5, 6 semanas. 4, 5, 6 semanas. É muito rápido. De que forma que isso beneficia a hipertrofia muscular, né, Nilton? Na verdade, você produzindo mais força no movimento, automaticamente o seu estresse mecânico com o exercício se potencializa também. Então, por isso que tem, né? Muita gente separa essa ideia de adaptação neural, adaptação morfológica, mas é difícil de separar, porque as coisas acontecem ao mesmo tempo. Didaticamente, a gente até separa em aula, né? Mas a adaptação neural é fundamental para a hipertrofia também, porque você potencializa a sua capacidade de gerar força durante o movimento. E isso, de certa forma, vai gerar um estresse mecânico maior para qualquer movimento. Qual que é o boom, né, professor? Eu até vou te mandar esse artigo aí para quem quiser também. Tanto o Nilton como eu, a gente tem nosso canal no Telegram também, né, que só vocês acessarem lá, que a gente disponibiliza os artigos gratuitamente por lá, devido à nossa demanda, né, professor? A gente está com muita gente entrando em contato, a gente está usando essas estratégias hoje. Mas um artigo recente que pesquisou justamente essa ideia da musculatura agonista e antagonista aí como método, viu, professor? Eles mostram o seguinte: quando você programa o seu treinamento para fazer essa ordenação da musculatura agonista, depois você entra com o exercício teoricamente antagonista para aquele primeiro exercício que você escolheu, quando você compara dois grupos, esse estudo mostra isso. Quando você compara um grupo que treina uma sequência mais já tradicional do treinamento de força, com essa ideia da quebra de agonista-antagonista, esse grupo que usa o método dessa divisão, né, de antagonista com o agonista em si, movimentos contrários aí, de certa forma monoarticulares e multiarticulares, os caras levantam mais carga total em 8 semanas.
Então, em 8 semanas, você tem uma carga total levantada em quilos maior. Foi isso que eles descobriram nesse artigo. E por ter um volume maior, eles encontraram nesse estudo, para algumas medidas específicas, dentro dos exercícios que eles utilizaram para hipertrofia, eles encontraram valores, os dois grupos melhoraram. Treinou, melhorou, né, professor? Mas para algumas medidas específicas ali, um ganho maior por quem usou esse método agonista e antagonista. E a explicação para isso, né? A principal explicação para isso é porque justamente você está mexendo nesse padrão de ativação aí do músculo agonista com antagonista, está mexendo no sistema nervoso central. E teoricamente isso favorece a produção de força durante uma sessão de treinamento de força, né? Você tem outras formas de fazer isso também, mas essa parece ser uma boa estratégia para poder potencializar os ganhos. E aí, Nilton, assim, passando a bola para você, eu comento com o pessoal depois da ideia isso é um detalhe importante, né? Que é a questão da gordura intramuscular que você comentou aí, que é um ponto importante aí para comentar com o pessoal, né? Sim. Então, brilhante, professor Tiago, mais uma vez, com muito conteúdo sempre nas respostas, nos comentários, né? Sempre muito brilhante ali. Conteúdo de alta qualidade, né? E eu estou seguindo aqui o roteirinho, meus amigos têm aqui, como eu já falei já várias vezes, o professor Tiago Volpe Braz, né? O professor Charles Lopes, enfim, escreveram esse livro brilhante. E deixa eu aproveitar também que no meu Linktree, lá no @NunesNilton também, tem meus 3 e-books, tanto de condicionamento físico, aeróbio e emagrecimento, mas também os 2 e-books, um de treinamento resistido do iniciante até o atleta, e um outro que é o treinamento de força para hipertensos, obesos e diabéticos. Então são e-books aí em PDF, com 113, 116 páginas, com links para vídeo explicativos. Tudo bem? Então, muitas informações para vocês. E como o professor Tiago também comentou, são tantos profissionais pedindo artigos, conteúdo, que ele, que eu, que os professores, o professor Charles também, criou o grupo no Telegram, né, para você ter acesso gratuitamente a todo esse conteúdo, os artigos em PDF, vídeos, informações, conteúdo de alta qualidade, totalmente gratuito. É só acessar lá no meu Instagram, o Instagram do professor Tiago, que você vai ter acesso a todo esse material também, os artigos que nós estamos comentando aqui nessa live, gratuitamente também. E olha que interessante também, desde a época do ginásio, do colégio, que eu sempre fui para o futebol, para a natação, para o judô, professor Tiago e amigos, eu sempre gostava de treinar agonista e antagonista, mas não sabia desses métodos, mas sempre treinava. E depois, na graduação e depois nos últimos anos, eu falei, nossa, eu já gostava e era esse método. E eu prescrevo dessa maneira para as pessoas, né, para os pacientes aqui do INCOR, os cardiopatas, os saudáveis, os atletas também, mas existem outros métodos também do treinamento físico, que a gente vai comentar aqui também, que está no livro e nos meus e-books também. O BI7, o TRI7, o Super Série Combinado, o FST7, o SST, enfim, tem o Drop 7, tem vários métodos aí. Inclusive, muitos desses métodos tem lá no Linktree do professor Tiago Volpe Braz, de curso que ele já ministrou também. Né? Enfim, e olha que interessante essa estratégia também, né, dos alongamentos dentro da série. Eu também já praticava, professor Tiago e amigos. Então, eu já realizava lá o treinamento resistido, desde a época do ginásio, principalmente do colegial, da faculdade em diante, eu já, e no intervalo entre as séries, já realizava o alongamento. Então, eu publiquei no meu Instagram também, no Telegram também. O indivíduo fazia, por exemplo, remada, né, e aí ele alongava no intervalo entre as séries o peitoral. Então, na remada, você vai fazer a remada baixa ali, tem a parte posterior, a região dorsal. Enquanto ele faz essa recuperação para uma nova série, independente se o objetivo for resistência muscular localizada, hipertrofia ou força máxima, ele, nesse intervalo, fazia uma recuperação ativa alongando o peitoral. E nesse estudo que eu coloquei lá no Instagram também, lá no grupo do Telegram também, mostrando que quando os indivíduos voluntários da pesquisa alongavam o peitoral no intervalo das séries da remada baixa, a produção de força, o volume total do treino era maior. Olha que interessante também. E como eu falei, o método agonista e antagonista é um método interessante, é um método importante para você alternar bíceps com tríceps, né, a parte anterior do quadríceps com a parte posterior. Enfim, você vai alternando peitoral no supino com o dorsal, por exemplo, uma remada. Então, essa estratégia é bastante interessante. Além disso, realizando os alongamentos também nos intervalos das séries também, uma outra proposta interessante que o professor Tiago está comentando, eu estou dando sequência aqui também. Outra questão importante, que o professor também, Tiago, comenta, eu comento nos meus e-books,
e ele tem no livro aqui também. Essa história, deixa eu só comentar uma parte do alongamento. Pô, isso que você falou é sensacional, professor. O pessoal que está acompanhando a gente aí também, assim, muita gente negligencia a ideia do alongamento muscular para gerar hipertrofia muscular, pessoal. Isso é um ponto que está sendo bastante avançado hoje na atualidade. Então, por exemplo, né, existem alguns métodos que preconizam a ideia do alongamento entre séries. O alongamento muscular, da forma que você colocou, né, professor, é lógico que tem todo um padrão a ser utilizado, não é simplesmente assim, é o que a gente fala nesse momento também, né? Você não pode simplesmente alongar 10 segundos e só excitar a fibra muscular ali e achar que isso vai gerar um certo grau muito grande de hipertrofia, mas tem todo um padrão. É interessante ler as metodologias dos artigos, a gente tem trazido isso, tanto no seu material como nos nossos aí. Assim, você tem que ter um padrão de alongamento, atingir o ponto de desconforto máximo ali, estático para o sujeito, uma escala de 0 a 10, trabalhar aí com um grau de desconforto entre 5 a 7. Então, assim, muita gente negligencia a ideia do alongamento. O alongamento muscular hoje é um dos pontos principais, é a ação excêntrica em si, né, para gerar a hipertrofia muscular. E essa hipertrofia em série que a gente comentou aí no começo da aula, né, porque o alongamento, basicamente, ele aumenta lá o comprimento do fascículo da fibra muscular. E aí isso dá volume ao músculo também, que é o que vários aí, atletas, fisiculturistas buscam, inclusive o público feminino, por exemplo, que gosta muito dessa adaptação, não gosta de tanto volume muscular, gosta de uma tonificação maior, de um aumento ali da parte estética do tecido muscular, né? Então, assim, o alongamento hoje ele é muito estudado justamente na combinação com o treinamento em si da musculação, a ação ali concêntrica e excêntrica, porque ele possui um potencial aí muito interessante, sobretudo para algumas adaptações específicas. E essa ideia de combinar agonista e antagonista que você falou também, como é o exemplo que você citou, é fantástica. Então, assim, a gente vai à academia hoje, né, professor? Hoje a gente não está indo mais assim, quando eu treino bastante, eu sei que você treina também, você é ex-atleta, a gente não vê muito o pessoal utilizar alongamento entre séries, né, durante ali as séries da musculação, e na verdade às vezes a gente deixa de explorar o potencial da ação excêntrica para poder gerar hipertrofia e ganho de força, né? É isso, né? Sim, perfeito, professor Thiago. Eu vou falar agora também, né, com o professor Thiago, com os nossos amigos. Você sabia de todas essas informações? Você sabia da importância dos alongamentos? Hipertrofia em série, paralelo, você sabia disso? A gordura intraabdominal, intramuscular, essas conexões, ativações das unidades motoras. Você tem o seu cliente, você treina. Você sabia de todas essas informações? Pois é, então você já está aqui visualizando, acompanhando com a gente nessa live. O professor Thiago, brilhante aí, né, nas explicações, muito didático, sempre com grande embasamento científico. Então, pois é, meus amigos, aproveitem essa live, aproveitem o conteúdo. No meu Instagram, que é o @NunesNewton, no Instagram do professor Thiago Volpe Braz, vão ter todos esses conteúdos, tudo gratuito para você, no Telegram dele, no meu também. Fora no Linktree dele, no meu também, todas as opções, né? Os cursos que nós produzimos, um curso do dia 9 de maio, um curso com 5 horas sobre hipertrofia muscular na síndrome metabólica. Acesse as informações para você ter um trabalho de alta qualidade para o seu cliente. Essa é a nossa intenção, a nossa motivação, motivar você com muito conteúdo. Você quer almejar mais, alacar sua carreira? Então busque, nós estamos oferecendo gratuitamente todo esse conteúdo para vocês aí nos nossos grupos, lá no Instagram também. Tudo bem? E aí, aproveitando, dando sequência, esse conteúdo dos alongamentos, como nós estamos falando, entre as séries, aproveitar e render mais o seu treino, ganhar mais na hipertrofia, desde o cardiopata até o atleta, aproveitar e usar essa metodologia também. Nós somos aqui imparciais, mas é claro, estamos colocando a nossa opinião. O treinamento agonista, antagonista, com os alongamentos entre as séries, é um método bastante interessante. O volume total acaba sendo maior, a intensidade você consegue ainda manter um padrão de intensidade maior até o final do treino praticamente. Depende do nível de condicionamento do aluno, do seu cliente, como que você iniciou a sessão. Aproveitando também, professor Thiago, que você coloque também de uma maneira muito bacana aqui, no seu livro aqui, mais uma vez aqui, né, a ordem dos exercícios. Então, nós estamos comentando agonista, antagonista, os alongamentos, é uma sugestão também. A importância, né, no processo de hipertrofia, desde o cardiopata até o atleta, com as suas particularidades, mas a questão da ordem dos exercícios.
Então, o Colégio Americano de Medicina Esportiva comenta, né, para cardiopatas, ele propõe uma recomendação, né, alternar começar com grandes grupos musculares e depois para os monoarticulares, para os multiarticulares, para depois os monoarticulares. Lembrando, quando você ativa grandes grupos musculares, essa produção, essa ativação é maior e essa resposta hormonal também é maior. Para qualquer organismo, tem suas vantagens. Quando você trabalha 50% de um exercício multiarticular comparado com 50% de um outro exercício monoarticular, 50% e 50%, o multi ou o monoarticular. Qual é a diferença hemodinâmica? No multiarticular, os 50%, a pressão arterial, o desgaste cardiovascular vai ser menor. Por quê? Porque ele tem uma área vascular maior para o sangue percorrer. Agora, no caso do monoarticular, para a mesma carga percentual, você vai ter um desgaste maior hemodinâmico, porque tem uma árvore, né, uma área vascular menor para o sangue percorrer, congestiona o sistema. Então tem essas características. Se você começar também a planejar um circuito para os seus idosos, né, de uma maneira geral, um circuito com 8, 10 estações, e a maior parte dos exercícios, das estações envolvendo exercícios multiarticulares, vai ter essa vantagem. Mas lembrando que se a maior parte dos exercícios forem multiarticulares, na balança você tem que analisar também a fadiga muscular, o cansaço. Porque se você envolver em todos os exercícios multiarticulares, o cansaço virá mais precocemente. Então, saber administrar, não é, professor Tiago, os multi com os monoarticulares. Por quê? Saber dosar o cansaço, a escala, né, a percepção subjetiva do esforço, por exemplo, de Borg, né, uma sugestão, tem uma escala específica também, né, para o resistido, também que você pode utilizar, mas também saber administrar, como o professor Tiago comenta aqui no livro, a ordem dos exercícios, né, e as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva também. Então, professor Tiago, eu gostaria de complementar o que eu comentei agora do conteúdo para os amigos, essa questão da ordem dos exercícios, se for em forma de circuito, se o circuito vai realmente ter essa grande alternância de grupos musculares, mas vai também alternar o multiarticular com o monoarticular. Eu comentei da parte da biomecânica, da hemodinâmica, e aí há outros aspectos importantes também que você gostaria de comentar, por favor. Legal, professor. Então é o seguinte, pessoal, em relação à ordem dos exercícios, tem alguns pontos que são importantes, porque assim, né, Nil? Quase sempre também na hora da prescrição do treinamento a gente fica muito linkado à ideia só da escolha do exercício, né, professor? Então assim, a gente sabe que o senso comum, né, quem é professor de academia, quem é personal, quem trabalha com prescrição de treinamento funcional, outras práticas corporais, quase sempre o aluno chega para a gente, ele comenta o seguinte: olha, professor, qual que é o melhor exercício? Né? Será que é melhor fazer agachamento, ou leg press, ou afundo? Qual que é o melhor exercício? E, na verdade, às vezes a gente fica muito nessa discussão, né, de tratar biomecanicamente a execução técnica de um movimento e esquece das outras variáveis. Né? Uma das variáveis que é importante você saber manipular, e aí eu vou dar alguns exemplos práticos, você já colocou muito bem aí da questão hemodinâmica, é realmente você saber escolher a ordem dos exercícios conforme o seu objetivo a ser desenvolvido na sessão de treinamento. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para você saber manipular a ordem dos exercícios, a literatura traz muito claro isso. Você tem que saber o objetivo a ser trabalhado naquela sequência de exercícios que você vai executar. E aí aqui a gente poderia conversar sobre várias coisas. Eu vou dar um exemplo, só linkando aí com o que alguns professores já comentaram, né? Ainda interessaram bastante naquela ideia do alongamento lá entre séries. Perguntaram, né, se é só para alongar a musculatura antagonista ou a agonista também, dependendo do movimento. Você pode, pensando na ordem dos exercícios ali, você pode manipular as duas situações. As duas situações, os objetivos são diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Se você quiser estressar aquela musculatura que você está trabalhando, está fazendo um supino, por exemplo, e você, que é o contrário do exemplo que o professor colocou, né, com a remada, né, professor, que você falou. Você está fazendo supino, você entra com o alongamento do peitoral maior na sequência dessa série, automaticamente você está aumentando ali o estresse mecânico para esse grupamento muscular. Então é uma estratégia que é utilizada, por exemplo, para potencializar esse estresse. Mas na medida que você não quer potencializar em alto grau esse estresse, quer ter uma hipertrofia em série,
mas não quer ter uma manipulação tão alta do segmento. Você vai usar a ideia do músculo contrário do movimento. Então perceba, olha como é que a ordem interfere nessa situação, e o objetivo com que você quer realizar aquela situação é o que vai determinar, né? A gente está fazendo um estudo aqui, Nilton, a gente fez um estudo piloto durante 3 semanas para testar o volume de alongamento que eles suportariam entre séries do treinamento de força. Na verdade, esse estudo foi interrompido aí pelo momento que a gente vive. Mas a gente chegou a fazer 48 séries semanais com caras treinados aqui, misturando exercícios no supino e remada com alongamento. Então, é um treinamento extremamente, que gera uma tensão mecânica extremamente alta. Então, assim, vai alguns recados sobre isso, linkando com a ideia da ordem. Primeiro, você não precisa fazer alongamento entre todas as séries. O que a gente está colocando também é o seguinte, é para você usar esse método em alguns momentos durante a sua sessão. Você não precisa... Você pode fazer uma sessão com alongamento entre séries, você pode fazer um exercício com 4 séries e fazendo só uma manipulação de uma para outra com alongamento. O que a gente está colocando também é o seguinte, é que essa ideia do alongamento pode favorecer algumas situações na prática da hipertrofia, que é a nossa temática de hoje. Você tem que saber manipular isso aí. Esse é um ponto, tá? Respondendo aí o que o pessoal colocou. E aí... pensando em ordem do exercício, professor, o que vai priorizar mesmo assim, a escolha dos exercícios durante a sessão é realmente o que você gostaria de desenvolver ao longo do seu treinamento. Eu vou dar um exemplo, pensando em ordem. Tenho falado isso há muito tempo aí, principalmente esse ano. O estudo é de um ano e pouco. Um estudo do grupo do Stuart McGill, que eles compararam assim, você realizar exercícios aí voltado ao core, no início da sessão ou no final da sessão. Então, ordem, né, de aplicação dos exercícios. Eu vou dar um exemplo. Quase sempre nas sessões de treinamento de força e nas sessões aí, na musculação em si, a gente joga lá numa ficha da musculação, a gente joga a série de abdominais quase sempre pro final. E aí, o que esses caras pesquisaram? Olha, será que se a gente jogar pro início da sessão, vai ter alguma diferença aí para os outros exercícios? E aí o que eles descobriram, professor? Que é uma recomendação que eu tenho colocado. Você tem que usar as duas estratégias, depende do objetivo, não tem certo e errado. O que eles acharam é o seguinte, que se você jogar alguns exercícios que envolvam a musculatura do core, né, e que não gera uma fadiga muito alta, você tem que tomar cuidado com o volume também. Os próximos exercícios multiarticulares e monoarticulares, principalmente os multiarticulares, a carga levantada na sequência da sessão vai ser potencializada quando você compara com fazer abdominal no final. Então, assim, é legal comentar isso com o pessoal porque vincula bem a teoria da ordem dos exercícios. Então, depende do seu objetivo. Eu uso muito aqui com a minha população, eu vou realizar, assim, exercícios multiarticulares, pensando em ordem, eu oriento até os professores que trabalham comigo aqui sobre isso, olha, coloca lá no aquecimento ou na primeira série alguns exercícios que envolvam a ativação dessa musculatura. Você vai ter um benefício ali por 15 a 20, 25 minutos nos exercícios subsequentes. Melhora agachamento, melhora padrão de agachamento, melhora padrão de leg press, melhora padrão de exercícios que envolvam a musculatura do tronco como um todo. E aí, Nilton, como a gente trabalha com quem trabalha com essa população mais sedentária, como a gente também trabalha com atletas aqui, isso é fundamental. Porque os caras chegam para treinar, já chegam com um nível de sedentarismo acima do padrão, né? E por diversas vezes, são indivíduos que estão há 5, 6, 10 anos sem praticar exercício. Então, são alunos, pacientes e clientes que já chegam, por exemplo, com essa musculatura antagonista altamente ativada em repouso. E aí, quando você joga algumas manipulações dessas no começo do treinamento, os próprios exercícios na sequência vão ser facilitados, principalmente para essa população que tem dificuldade em padrão de movimento. Então, a questão da ordem, ela é muito condicionada ao objetivo que você quer. Você entrou na situação hemodinâmica, né, professor? Você tem vários trabalhos aí sobre isso. Até assim, é uma das coisas que eu recomendo acessar o material do professor Newton mesmo. A gente fala aí que tem vários e-books na internet.
que são e-books aí que a gente pega 5 a 8 páginas, né, professor, com uma produção não tão interessante. O seu e-book ele é diferenciado, né? São mais de 50, 60 páginas aí, então eu recomendo o pessoal acessar porque é um e-book com conhecimento. Lá você traz, né? Você traz muito bem. Que essa ideia assim dos exercícios multiarticulares, você tem que saber manipular em conjunto com o monoarticular pensando em variação hemodinâmica. Inclusive, você fala muito bem disso, dessa questão da variação de posição corporal, né, de fazer aí um exercício sentado, um exercício deitado, um exercício em pé. Então, a ordem dos exercícios, sobretudo, ela vai estar condicionada à forma que você quer manipular os objetivos durante a sessão. Não é isso? Perfeito. Professor Tiago, mais uma vez, com muito conteúdo aí, sim. Deixa eu só complementar aqui, claro, dando sequência, tanta informação de grande utilidade também, e as pessoas estão participando e perguntando, né? A ideia dos e-books, né? Eu tenho 3, mas era criar e-books um pouco diferentes, né? Um pouco personalizados. Não ser aquela literatura pesada, amassante, mas cada tópico já tem o seu autor, sua referência, uma maneira bem objetiva de escrever. Da mesma maneira que esse meu outro livro, que é Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, que está no site da editora Ateneu, né? Qualquer dúvida é só mandar um direct para o Hilton que eu mando o link da editora. Aqui também é um livro tem quase 100 páginas, mas também é um livro objetivo. Então, da mesma maneira, foram os e-books também do treinamento resistido. Que a gente vai colocar os intervalos, né? O como realizar os intervalos entre as séries, que tipo de alongamento também que pode ser realizado. Não precisa ser em todas as séries, como o professor Tiago está comentando. Enfim, dessas variáveis, o do produto, no treinamento aeróbio resistido. E como o professor Tiago está comentando também, a posição do corpo, o supino reto, supino inclinado, o próprio o leg press inclinado. Então, meus amigos, todas as vezes que você tiver em decúbito horizontal ou ventral, né, você está aqui na horizontal, o retorno de sangue para o coração é maior. Então, qualquer equipamento que seu cliente tiver, já inclinado ou deitado, dorsal ou ventral, a sobrecarga para o coração dele vai ser maior. Tudo bem? Então, por exemplo, o leg press inclinado, a sobrecarga de sangue para o coração é maior. Então, se você pegar a mesma carga, o mesmo treinamento, só que agora, não analisando a parte biomecânica, ativação muscular, mas a parte hemodinâmica. Quando estiver no supino inclinado, o retorno de sangue para o coração é maior. Então, o desgaste, né, um enchimento ventricular vai ser maior, o desgaste vai ser maior do coração, em termos inotrópicos, em termos pressóricos. Ao mesmo tempo, a resposta cronotrópica, a resposta de frequência, já tende a ser menor, porque todas as vezes que o retorno venoso é maior, a ejeção, o volume sistólico é maior e o quê? Tendo uma frequência cardíaca menor. Então, esteja ciente disso. Então, você tem, às vezes, alguns clientes, alguns idosos cardiopatas que têm insuficiência cardíaca. Então, só de ele ficar na posição deitada, né, ou ventral ou dorsal, a sobrecarga do coração já vai aumentar. Na posição inclinada, mais ainda. Principalmente para quem tem ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Mas esse fenômeno, esse processo acontece com todas as pessoas. Tudo bem? A posição do corpo. Uma outra questão também, que só citamos agora rapidamente, são as massas musculares envolvidas. Por exemplo, o supino com o leg press. Então, você, quando compara exercícios que envolvam diferentes grupos musculares, também vão ter respostas diferentes também no aspecto cardiovascular. Quando você compara os 50% da carga máxima, ou 50% das repetições máximas ali no supino, com 50% no leg press, são membros superiores comparado com membros inferiores. Mas são os mesmos 50% nos dois exercícios, nos dois equipamentos. Qual que é a resposta de frequência cardíaca? Todas as vezes que você tiver num exercício que envolva maiores grupos musculares, para a mesma carga percentual, por serem maiores grupos musculares, a frequência cardíaca sobe mais. Perceberam? Então, no leg press comparado com o supino, para a mesma carga percentual, a frequência cardíaca vai subir mais. Agora, no supino, então, a frequência sobe menos, mas a pressão arterial é o inverso. Todas as vezes que você tiver uma área vascular menor, comparado com a mesma carga percentual com outro exercício, essa árvore vascular menor vai proporcionar um desgaste hemodinâmico maior. É como se o sangue não tivesse, né, como escapar, como fugir daquela região e acaba congestionando o sistema. Então, esteja ciente disso, que os exercícios, né, monoarticulares, comparado com os multiarticulares, vão ter essas diferenças. Nós colocamos agora aqui a comparação entre o supino e o leg press, que é muito importante você, profissional, personal, fisiologista, fisioterapeuta, o médico, cardiologista, que está prescrevendo
escrevendo para o seu cliente está ciente dessas comparações aí das poses do corpo, também dos diversos exercícios e equipamentos. Isso eu coloco lá no meu Linktree do @NunesNewton, nos meus e-books também, de uma maneira que tem objetividade e ao mesmo tempo link para vídeos explicativos. Esse é um diferencial dos meus e-books também. Então você precisa saber dessas comparações, né, entre os diversos exercícios, grupos musculares envolvidos, posição do corpo. E professor Tiago também, nós vamos falando, vários profissionais comentaram dos alongamentos, né, uma questão importante, a gente está falando da hipertrofia, né, mas é questão também que você comenta brilhantemente aqui no seu livro, os alongamentos, tudo bem, não precisa ser feito em todas as séries. Mas outro aspecto também, de uma maneira, por gentileza, se for possível, objetivo e didático, como é a sua maneira de ser de praxe, felizmente, parabéns. As pausas, intervalos de pausas que as pessoas falam. Claro, depende do objetivo. Mas o objetivo de hipertrofia, assim, qual seria, se de uma maneira geral, tem uma regra básica, intervalo de pausa entre as séries? Tudo bem, pode ser realizando os alongamentos. Nós já comentamos as diversas vantagens. Mas esse intervalo de pausa tem um padrão necessário, a literatura mostra quantos segundos que eu tenho que fazer de intervalo de pausa, quando o objetivo, no caso, for de ganho de massa magra, massa muscular, hipertrofia. Você comenta aqui no seu livro, poderia comentar também, porque as pessoas estão bem curiosas, já viram, observaram e aprenderam dos alongamentos. Então, em quanto tempo, se o objetivo for hipertrofia, eu devo fazer essa pausa entre as séries, por favor? Maravilha, professor. Pessoal, prepara aí que depois dessa resposta o professor Newton tem uma novidade para vocês do ENAF aí. Está terminando, está passando muito rápido as lives do professor Tiago. Não sei, né? Tem que ser umas 15 horas de live aqui, porque é uma maratona, porque passa muito rápido. É tanto conteúdo aí que ele colocou no livro e nos e-books também. Lá no @NunesNewton, né? Então, por favor, professor Tiago, está faltando 4 minutos só para depois você explicar, eu comentar da surpresa e poder encerrar. E depois eu vou deixar 24 horas aqui no Instagram do ENAF e depois lá no YouTube, no canal Área de Treino. Vai para o YouTube essa live aqui para ficar eternizada lá, para vocês depois acessarem também lá no YouTube, canal Área de Treino. Por favor, professor Tiago, 4 minutos. Maravilha, professor. Seguinte, pessoal, em relação à pausa, que é o que o Newton colocou, você tem 3 tipos de pausa aí para treinar força, né? Basicamente, a gente divide dessa forma. E aí eu vou ser bem direto mesmo. A pausa passiva, né? Que é a parada, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Aí você tem a pausa passiva completa e a pausa passiva incompleta. A pausa passiva completa, por que completa? Ela é completa porque você respeita quase que na totalidade a ressíntese de fosfocreatina. A fosfocreatina é o principal substrato de energia utilizado para poder realizar os exercícios de força. Então, por isso que essas pausas passivas completas, elas giram em torno, né, de 2 a 5 minutos, que a literatura já coloca. Alguns autores vão colocar até 3 a 5 minutos, ok? Então, qual a característica para hipertrofia muscular a partir dessa pausa? Como a pausa ela é maior, você sintetiza mais fosfocreatina, você tem mais energia para fazer a sequência das séries. Então, por que você hipertrofia nessa situação da pausa passiva completa? Porque você mantém a eficiência do treinamento ao longo das séries. Essa carga total levantada é mantida ao longo das séries e exercícios que você realiza. Ok? Então essa é a via da hipertrofia pela pausa passiva completa. Se a gente pensar na pausa passiva incompleta, que normalmente são pausas aí que vão de 30 segundos a 90 segundos, 1 minuto e meio, ou seja, você não está respeitando essa ressíntese de fosfocreatina. Quando não respeita a ressíntese de fosfocreatina, professor, automaticamente o indivíduo ali ele entra mais rapidamente em acidose muscular. Então começa a sobrar um hidrogênio dessa reação ali que leva àquela sensação de queimação durante a prática do treinamento de força. No final da série você sente isso aí, né? Quando você realiza o exercício, o pessoal que está nos acompanhando. Então, na medida que você está trabalhando com uma pausa muito curta, você acumula esses íons de hidrogênio ao longo das séries. Né? Então aumenta ali, o pH fica mais ácido, essa acidose muscular leva à ativação da via da cateina-mTOR, né? Que é uma via importante aí para a síntese proteica. E aí isso gera hipertrofia também. Então você tem as duas estratégias, por caminhos diferentes. Isso que é interessante. Se a gente olhar, professor, nos livros mais antigos aí, né, há 10, 12 anos atrás, o pessoal ficava só nessa ideia da pausa curta, pausa passiva incompleta.
O que a gente tem na atualidade é que as duas estratégias são interessantes para poder promover a hipertrofia muscular. Tanto uma pausa mais longa por promover... Professor Thiago, faltam 15 segundos só, o cronômetro aqui, eles vão encerrar mais cedo. A surpresa é que vai ter um lançamento no site do ENAF, treinamento resistivo, treinamento de força para hipertensos e cardiopatas. Professor Thiago, desculpa.